E o tema, a ministração que nós vamos apresentar hoje, ela também vai falar sobre isso, e fala muito sobre isso. Tem por título, Até que Cristo seja formado. Quando pensamos no Evangelho, quando a pessoa fala Evangelho, existem três coisas que vêm na mente da pessoa. Também, não é o caso aqui, mas está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso, mas quando se pensa em Evangelho, a pessoa pensa inicialmente em Cristo perdoou os meus pecados. Está lá no Evangelho, está lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros históricos da vida de Jesus. Cristo me salvou, também é Evangelho. Cristo me deu vida eterna, também é Evangelho. Então, o Evangelho é um nascimento para entender essas três coisas, mas não é só isso. Isso é só o começo. Isso é só o pontapé inicial do Evangelho. O apóstolo Paulo apresenta uma visão muito mais profunda do que isso. O apóstolo Paulo, ele fala de gestação espiritual. Uau! Ele fala de parto espiritual. Quer ver? Isso vai estar lá em Gálatas 4:19, que a gente vai ver já já. E Paulo usa essa linguagem para descrever o propósito da obra de Deus em seus filhos. Para quê? Salvação, para quê? Tirar o pecado, para quê? Há um clamor apostólico onde Paulo fala de dores de parto espirituais. E aí sim, Gálatas 4:19. Ele diz assim: filhinhos, por quem novamente, sim, novamente, vai entendendo. Não foi a primeira vez, está falando de novo para alguém que ele já tinha falado antes. Filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sentir dor de parto pela mesma pessoa duas vezes, geneticamente é impossível, né? Mas espiritualmente é possível. E aí está. O que aconteceu? Veja a linguagem. O até é muito importante, porque o até quer dizer, vocês ainda não entenderam, eu tenho que repetir de novo, até vocês entenderem. Por isso que a graça é ensino, é por isso que eu trago aqui os textos, eu não gosto de apagar isso aqui, tirar da frente, ficar falando com vocês aqui e esquecer coisas importantes que estão aqui na minha frente que eu preciso falar. Eu não vejo, muitos não falam, não ensinam com o texto na frente, ensinam falando sem nada na frente, usando só a memória. Mas eu não posso, que a minha memória, eu sei muito bem que todos nós temos memória falha na carne. Então eu preciso ter o texto na minha frente. Veja a linguagem de Paulo. Ele não está falando apenas de ensino. Ensinei para vocês, vocês não aprenderam. Ele está falando, eu gerei vocês na fé. Agora vocês fazem o quê? Vocês desprezam tudo aquilo que eu ensinei, e eu tenho que gerar de novo. Diga, parto espiritual. Isso significa que o ministério de Paulo não busca apenas converter pessoas. Está convertido, pronto, acabou. Transmitir conhecimento. Olha, estamos aqui transmitindo conhecimento. Formar igrejas, formar comunidades. Isso não basta. O objetivo de Paulo é formar Cristo dentro das pessoas. A gente tem falado sobre isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é poesia para quem só fala e não pratica. Vamos ver no ponto 2 o problema dos Gálatas. Qual era o problema dos Gálatas? Os Gálatas haviam começado bem, como todo mundo começa bem. Todo mundo que é iluminado começa bem. Os Gálatas experimentaram o Espírito,
espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Mas depois eles começaram a voltar para o legalismo, porque a carne ela tem um problema muito sério. A carne ela precisa agir, fazer, atuar, obrar. Tem gente que veio lá do sistema, daquele que você já conhece, chegou na graça naquele tempo lá atrás e falava, eu era obreiro lá, obrava. O que eu posso fazer aqui? Puxa vida, sentar e ouvir, isso é morte para a carne. Sentar e ouvir, a carne diz, deixa eu ir no banheiro, deixa eu ir lá fora tomar um cafezinho. Mas Paulo pergunta, Gálatas 3:3, tendo começado pelo Espírito, voltaram para a lei, começaram pelo Espírito, agora vocês vão voltar para se aperfeiçoar na carne? Como é possível? Não é possível. Por que não é possível? Pense aí. Não é possível se aperfeiçoar pela carne depois de ter recebido o Espírito, porque isso interrompe o processo de formação de Cristo em vós. Voltou para a carne? Quebrou. Como diz o pessoal que fala aí, agora você me quebrou. Paulo diz para os Gálatas, vocês não entenderam o que eu falei para vocês, que as obras da lei ficaram para trás e tudo mais, vocês vão voltar para a lei para tentar se aperfeiçoar? Porque a vida cristã, ela nunca vai crescer pela lei. Nunca. Por isso que no sistema é sempre as mesmas coisas, não doutrinariamente. É sempre as mesmas coisas, operariamente falando. Não, o sistema não tem doutrina, aquilo lá não é doutrina. Aquilo lá é fazer, doutrina de homens, doutrina de demônios, até Paulo fala. A pessoa na graça, a vida cristã, a pessoa tem que crescer pela vida do Espírito, e não por carne, não por lei. Então, Cristo sendo formado é o ponto 3. Não é Cristo formado, é Cristo sendo formado. É um processo. Por isso o texto diz, eu sofro dores de parto até. O até significa que é um processo. Até que Cristo seja formado em vós. Isso é muito profundo. É uma forma. Este formar é uma coisa que começa a aparecer ao longo do tempo. Não é aceitei Jesus, mudou minha vida. Tanto que não mudou, que a primeira coisa que a pessoa na religião faz depois que ela é convertida, entre aspas, que não é, a primeira coisa que ela faz, se preparar para o batismo em água. Não vai adiantar nada. Para poder tomar suco de uva com pãozinho. Ou seja, Cristo não é apenas crido. O que Paulo está ensinando não é só crer em Cristo. Cristo tem que aparecer na vida da pessoa. Cristo tem que ser manifestado na vida da pessoa. Isso significa que, número 1, sua mente começa a mudar. O que quer dizer a mente mudar? A mente começa a pensar outras coisas. Antigamente ela falava, bom, eu vou lá na igreja porque hoje é quarta-feira, vou buscar o Espírito. Quando ela descobre que ela já tem o Espírito, ela não precisa ir mais quarta-feira para buscar o Espírito. O Espírito já está dentro dela. Ela tem que viver nesse Espírito. Outra coisa que começa a mudar, caráter. Seu caráter, depois que a pessoa é iluminada, e de fato, começa a mudar o caráter. O que é o caráter? Comportamento. Maneira de ver as coisas. Isso aqui está errado, eu fazia isso aqui antes, agora não faço mais. É consequência do Espírito que está nela. Não eu vou lá na igreja porque o meu irmão, ele parou de fumar indo lá. Não, não é indo lá. É Cristo em você, pode levar você a parar de fumar, de beber, de se drogar e tudo mais. E quando a mente de Cristo
e Cristo passa a aparecer na vida da pessoa, as atitudes da pessoa começam a refletir Cristo diante dos demais. Prática. A pessoa começa a olhar para a pessoa e falar: você está diferente. O que está acontecendo? Alguém já ouviu isso por aí? É por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, vai estar na sua tela: transformai-vos. Essa palavra trans está muito na moda hoje em dia, mas nesse sentido aqui é espiritual. Transformai-vos. Mude a mente. Não precisa mudar o rosto, passar maquiagem. Transformai-vos pela renovação da mente. Não pela ideologia. Pela renovação da mente. E o ponto 4, essa palavra transformai-vos pela renovação da mente, é muito forte. O número 4, a dimensão cósmica da redenção. Aí vem um negócio tremendo. Agora Paulo aumenta a visão. Ele mostra que tem algo muito maior acontecendo, que está em Romanos 8:19. O que está acontecendo? A criação está esperando os filhos de Deus. Se o Filho de Deus não se renova a sua mente, não se transforma pela renovação do seu entendimento, e ele fica vivendo aquela vidinha igual, religiosa, aquela vida, sabe? Religião, você esteve lá, você sabe o que é, a mesma coisa. Domingo eu estou lá, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira, está lá e não acontece nada. A criação aguarda com ardente expectativa, está aguardando até hoje e vai aguardar o tempo todo, a manifestação dos filhos de Deus. Veja, nós estamos aqui, aprendendo graça, crescendo em graça, reinando em vida, e a criação está aguardando que a gente apareça diante do mundo e mostre quem nós somos. É claro que isso não é assim com este corpo, com esta forma de ser, não. A criação inteira está esperando a manifestação, a aparição pública dos filhos de Deus já formados e plenamente maduros. Uau! Será que é com você que eu estou falando? Será que é comigo que Paulo está falando? Sim. O Evangelho de Cristo ressuscitado é para nós crescermos e aparecermos. Cresça e apareça, não é o que diz o ditado? Então, Paulo continua no ponto 5. As dores de parto da criação. Veja lá. Romanos 8:22. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Hoje é uma busca muito grande, porque a criação, a natureza, né? Músicas da glória sempre falam sobre isso. A próxima vai vir sobre esse tema de novo, porque os governos do mundo fazem reuniões para falar sobre a mudança ambiental. Mudança ambiental, porque é a atmosfera, porque é os oceanos, porque é a Amazônia, porque é não sei o quê. Toda a criação geme, está com dores de parto juntamente até agora, mas não é por causa dessas coisas todas, é porque ela precisa que os filhos de Deus, transformados, com a sua mente renovada, se manifestem. Parece que está começando a acontecer alguma coisa parecida aqui no nosso país. Está bem recente. Está acontecendo uma pequena mudança no entendimento de uma autoridade importante, que pode ser isto aqui o caso do que vai acontecer. E aqui vemos novamente a mesma imagem, parto. Primeiro, o parto apostólico e agora o parto cósmico. O parto apostólico lá em Gálatas que nós falamos. Vou ter que dar luz de novo a vocês. E agora o parto cósmico. E nós vamos então para juntar os dois
para uma conexão extraordinária que está no ponto 6. Vamos juntar os dois. O parto de Paulo com os Gálatas e o parto de Paulo falando sobre os romanos. Paulo descreve 2 níveis de parto. Gálatas 4:19, que é Cristo formado no crente. Cristo formado. E o parto cósmico, em Romanos 8:22, fala da manifestação desse Cristo formado no crente, juntamente com esses crentes na criação. Isso revela algo profundo. Cristo precisa ser formado dentro de nós para que os filhos de Deus, nós, se manifestem. Se Cristo não estiver formado, nós não vamos nos manifestar da forma que tem que ser manifestado. E agora Paulo entra no ponto 7, justamente mostrando o que vai acontecer quando isso acontecer. Uma nova criação. O que diz lá em 2 Coríntios 5,17, que não está aqui no texto, mas não tem problema. Aquele que está em Cristo é nova criação, ou nova criatura. As coisas velhas, o mundo velho passou, a lei, velho pacto, velha aliança, tudo se fez novo. Então Paulo ensina que Cristo é o início de uma nova criação. Isso está lá em 1 Coríntios 15:45. O último Adão é o início da nova criação. O último Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão veio trazer o quê? O que o primeiro Adão veio trazer? Já foi falado. Morte. O primeiro Adão matou a humanidade. E o segundo Adão veio trazer o quê? Vida. Então a redenção não é algo apenas individual. A redenção de Cristo por nós é o início de uma nova criação. Vamos juntar agora aqui um detalhe bem importante que envolve a linguística. A gente fala muitas vezes, a Bíblia não é para ser lida, muitas vezes, sem você observar o que quem falou estava, que língua que ele falou, e aquela língua que ele falou, o que ela queria dizer. Muitas vezes você pega um texto bíblico que foi mal traduzido, a pessoa não procurou ter o respeito de traduzir da forma correta. E agora vamos ver isso aqui. A palavra usada em Gálatas 4:19, que fala, Cristo seja formado em vós. Isso significa morfo. Morfo vem de um grego que foi pregado quando Paulo falou. Então, Cristo formado em vós significa Cristo sendo moldado, formado e gerado dentro de mim, até que sua natureza, a natureza de Cristo, se torne visível em mim, de dentro para fora e não de fora para dentro. Que de fora para dentro eu vou mostrar aparência. O religioso que eu era, quando tentava mostrar Cristo para o mundo, evangelizando, você ia, vou evangelizar, mas ele mesmo não estava evangelizado. Então o que ele ia fazer? Biblião. A Bíblia que hoje em dia a internet vai ter que usar um celular aqui embaixo, está no bolso, ou um notebook. Pega lá o biblião dessa grossura, que é Bíblia com cantor junto, fica dessa largura. Não consegue nem fechar o braço direito para vou evangelizar. Um informado, um que não foi formado, vai evangelizar um outro que não está formado. O que acontece? Tragédia. Porque a formação em Cristo deve fazer com que aquilo que está dentro de mim, Cristo ressuscitado, vá para fora. Então, a mesma família de palavras aparece em outro texto famoso que talvez você nunca tenha pensado nela, e eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Você já ouviu falar na transfiguração de Jesus? Nunca ouviu falar nisso? Está lá em Mateus 17:2. Quando Jesus foi
transfigurado diante dos discípulos, dos apóstolos, ele chamou 3 para estar com ele ali. Pedro, Tiago e João, estavam lá, os 3. E a palavra usada para dizer que ele foi transfigurado significa metamorfo, ou metamorfose. Quando você vê uma larva virando borboleta. Não, a larva se tornando borboleta. Isto é uma metamorfose. Aquela larva deixa de ser larva e se torna linda borboleta. E o significado disto é mudança de forma. Jesus mudou de forma quando foi transfigurado pelo Pai, ou se transfigurou, isso também não importa, porque ele era o próprio Deus. Ele chamou 3 discípulos para, vamos lá comigo, vamos lá na montanha. Mas não era para orar. Né? Vamos lá na montanha. E os 3 foram lá, e Jesus não disse nada. Ele foi lá, e num determinado momento, diante deles, ele mostrou para eles que não entenderam nada, quem ele era de verdade. Ele se transformou no Cristo ressuscitado por alguns instantes ali. E ficou todo mundo olhando, sem entender nada. Eu sou esse aí. E o ambiente estava tão gostoso que os 3 chegaram, Senhor, vamos montar umas cabaninhas e ficar por aqui? Está tão gostoso isso aqui? Mas não é questão de gostoso. Jesus, muito tempo, foi talvez aí um ano antes, ou por aí, 32 anos. Eu não entrei nessa questão, mas foi lá um pouco antes dele ir para a cruz. 1 ano, 6 meses, não sei. O que importa é que ele mostrou a natureza interior dele para aquelas pessoas que estavam ali. Não levou muita gente. Só levou 3, mas aqueles 3 que ele levou também, depois daquilo, não entenderam nada. Mas nós entendemos. E nós estamos aqui para dizer que a palavra morfo quer dizer Cristo tomando forma em nós, cada um de nós. Metamorfo é a glória de Cristo, o verdadeiro Cristo transformado ali na frente de todo mundo, de Jesus de Nazaré para Cristo ressuscitado em o quê? 2 minutos? 3 minutos? Não sei quanto tempo durou. E o que nós temos que viver em nossas vidas? O que está em 2 Coríntios 3,18. 3,18 é exatamente a transformação de mente carnal para mente espiritual. É a metamorfose que todos nós temos que passar. Porque se a gente continuar vivendo sem a metamorfose, não adianta nada. Então, a transfiguração revelou quem Cristo realmente era, e da mesma forma, a obra do Espírito faz com que a vida de Cristo apareça em nós. Então, Paulo conclui agora o final dizendo, 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, o que está aqui diante de mim hoje, diante de você? Olhando na carne, a imagem do terreno, participação do Adão em nós, do primeiro Adão. A participação de carne e sangue em cada um de nós. Mas assim como trouxemos a imagem do terreno, não ficou por aí, graças a Deus, traremos também a imagem do celestial. Assim como Jesus se transformou, se transfigurou diante dos seus discípulos, nós temos que nos transfigurar, não fisicamente, misticamente, mas através da transformação da mente renovada diante do mundo que nos aguarda, a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, concluindo, a criação está esperando. A criação
está aguardando algo nascer, algo acontecer. Ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação acontece quando Cristo é formado dentro de nós. E agora vamos ao texto que eu falei antes lá, 2 Coríntios 3:18. Paulo diz: contemplando a glória do Senhor. Imagine se nós com esse entendimento estivéssemos diante de Jesus sendo transfigurado naquele dia. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. Ou seja, Cristo foi revelado em glória? Sim, sim. Cristo é formado em nós? Sim. Essa glória começa a se manifestar. Aquilo que nós temos que mostrar, se Cristo está sendo revelado em nós, nós vamos mostrar isso para o mundo. Então, resumo da revelação. Número 1, Cristo vive em nós. Diga, Cristo vive em mim. Já cantamos isso também um tempo atrás. Diga, Cristo é formado em mim ou em nós. E agora, para encerrar, que é o que interessa para a criação que está gemendo, aguardando a gente com Cristo, Cristo se manifesta através de nós. Não através da religião, serve para nada. Religião já foi o tempo. Hoje é vida no Espírito. Ainda que estejamos em carne, mas a nossa abrir da nossa boca, os nossos pensamentos, os nossos racionamentos, tudo tem que ser no Espírito. Porque essa é a jornada da nova criação. E quem é a nova criação? A igreja. Nós, com a mente renovada, somos essa nova criação. E não há mais nada daqui para frente. É a nova criação entendendo muitas coisas importantes que ficaram deixadas no passado, mas que hoje nós passamos a entender. Breve falaremos sobre coisas também envolvendo muita coisa importante que nós temos que aprender. Não só aprender aqui, mas aprender na prática, nas nossas atitudes, na nossa fala. Crie. O que eu criei? Que Jesus é o Senhor, que Ele me deu salvação, que eu tenho tudo, que eu sou abençoado, perfeito. Que maravilha que é isso. Crie, por isso falei. Falar isso não basta agora, temos que viver isso. Eu sou um abençoado com todas as bênçãos. Aí olhando para o lado, você, mais, ainda tem que resolver isso aqui. Tem gente que acha que tem que resolver a vida para seguir a Jesus ressuscitado. Primeiro eu tenho que mostrar aqui que está tudo bem. Se eu chegar lá na igreja mostrando a minha debilidade, eu não posso, eu tenho que mostrar. Não faça isso. Aqui todos nós somos débeis em carne, mas em espírito somos todos perfeitos, vivendo com Cristo em nossas mentes e manifestando o invisível dentro de nós. Não viva pelo que você vê, viva por aquilo que é eterno, que você não vê. Aqui encerramos, tudo está bem. Maravilha, abençoados e abençoadas com toda a bênção. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEG Brasil _oficial.
Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.